Fala aí galera, beleza? Josman aqui na novo, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, já que estamos em clima de WrestleMania, eu vou fazer alguns vídeos aqui a respeito de WrestleManias. Eu já fiz anteriormente um vídeo falando a respeito dos melhores main events de WrestleMania, e nesse vídeo aqui eu vou falar a respeito das piores WrestleManias. WrestleManias que eu acho que sejam as piores ao meu ver, seja pelo card ou seja pelos combates no geral. E também sairão outros vídeos a respeito de tema WrestleMania, para aproveitar esse embalo aí, já que estamos a caminho da WrestleMania. Então eu vou fazer alguns vídeos aí falando de WrestleMania. Antes de começar, claro, eu gostaria de pedir a vocês que deixar seu like no vídeo. E você que não é aqui no canal, se inscreva. WrestleMania 9. WrestleMania essa que, pelo amor de Deus, cara. Essa WrestleMania, que diga-se passagem, ela por muitos anos foi considerada pelos fãs como a pior WrestleMania. Hoje pode ser que tenha algumas WrestleManias que podem competir com essa aí na categoria de piores. Tem algumas aqui que eu vou até falar aqui nessa lista. Mas o fato é que essa WrestleMania por muito tempo foi considerada a pior que a WWE já fez. E você vê que a WrestleMania não foi boa só pelo card. Porque o card tem uns combates completamente irrelevantes. E assim, os que tinham alguma relevância pelos nomes que estavam presentes, eles acabaram de forma meio chata. Por exemplo, inicialmente a gente teve Shawn Michaels contra Tatanka. Combate válido pelo título de campeão intercontinental que estava com Shawn Michaels. O Tatanka venceu, mas foi pro count out, então o Shawn Michaels reteve o cinturão. Até porque, normalmente, o campeão não peça o cinturão pro count out, só que se alguém for lá e alterar a regra. Mas na regra original, um campeão nunca peça o cinturão pro count out, então o Shawn Michaels acabou retendo. Apesar do Tatanka ter ganhado pro count out, mas como eu falei, o campeão nunca peça o cinturão pro count out, então o Shawn Michaels reteve o cinturão. Aí depois a gente teve um combate de tags, que foi dos Steiner Brothers contra os Red Shrinkers, assim se pronuncia essa segunda tag. Que essas duas tags aí eram relativamente interessantes, mas o público não ligou muito para esse combate deles dois aí, até porque essas duas tags aí nunca tiveram esse alta mídia na WWE quando comparada com outras. Os Red Strings tinham até uma certa relevância, mas comparado com outras tags a mídia deles era bem baixa. Então os Steiner Brothers venceram, mas o público não levou muito a sério esse combate aí. A gente teve também um combate do Crush contra o Doink the Clown, que o Doink the Clown acabou vencendo o Crush. Após ele fazer uma trapaça, sei lá, ele trouxe um segundo Doink the Clown quando o juiz estava desmaiado. Aí ele usou esse segundo Doink the Clown para atacar o Crush, uma espécie de sósia dele que apareceu e ajudou ele a vencer a luta. Mas eram dois superstars que nunca foram lá essas coisas em ringue. Então mais um combate aí que o público não prestou muita atenção. A gente teve também um combate do Razor Ramon contra o Bobby Backlund. Dois wrestlers que tinham uma mídia relativamente alta na WWE, principalmente o Razor Ramon. Mas o público não se empolgou muito com esse combate, não levou ele muito a sério. Tivemos também um combate pelo título de tags, que foi Hulk Hogan fazendo tag com o Brutus The Barber Beefcake contra o Money Inc., que no caso foi o IRS e o Ted DiBiase, que no caso o IRS e o Ted DiBiase reteram seus cinturões. A gente tinha wrestlers aí que não eram tão interessantes em si, o IRS ainda era mais ou menos, mas no geral não eram wrestlers tão interessantes, então o público também não se empolgou muito. Até porque nesse período aí o público já estava muito enjoado de Hulk Hogan nesse período aí. Tivemos também um combate do Lex Luger contra o Mr. Perfect. O Mr. Perfect é até um wrestler interessante, mas o Lex Luger nunca foi lá essas coisas como wrestler. A WWE até um certo momento pensou em investir nele como top guy, e até chegou a investir, mas o Lex Luger nunca foi lá essas coisas como wrestler. Os combates dele nunca foram lá essas coisas. Então esse combate aí acabou por o Lex Luger vencer o Mr. Perfect. O Lex Luger saiu vencedor. Mas como eu disse, o público não se empolgou com esse combate aí. A gente teve também o combate do Undertaker contra o Giant Gonzalez. Esse que foi um dos combates da história do Undertaker que muita gente aponta como o pior. Porque a gente tinha o Giant Gonzalez, que era um wrestler que nunca foi bom. A galera sempre dizia que ele era lento, até porque era um gigante, então não tinha como fazer muita coisa com ele em ringue. Ele era bastante lento. E a gente tinha um Undertaker que não era muito experiente em ringue. O Undertaker que estava meio que começando ainda a construir a carreira dele. Era um jovem talento ainda naquele período. Então o Undertaker naquele período lá não era lá essas coisas em ringue. E acabou que a gente saiu um combate que, além de fraco, ele terminou por DQ. Porque o Giant Gonzalez usou um pano com clorofórmio, colocou no rosto do Undertaker e o juiz deu desqualification. Até porque era um combate simples, não era um combate que é assim a desqualificação, não se permitia uso de objetos. E aí o Giant Gonzalez foi desqualificado e o Undertaker venceu por DQ. Mas esse combate aí muita gente aponta como um dos piores da carreira do Undertaker, ou se não o pior. E o main event também, ó, uma beleza, assim como a WrestleMania inteira. A gente teve Yokozuna contra o Bret Hart.
O Bret Hart até então era o campeão, esse combate era válido pelo título de campeão mundial. E assim, eu acho que a maioria deve saber que o Yokozuna é um cara que não tem fama de fazer grandes combates, né? Aí ele foi ter esse combate, o Yokozuna acabou vencendo o Bret Hart após uma trapaça do manager do Yokozuna, o Mr. Fuji, onde ele jogou sal nos olhos do Bret Hart e o Yokozuna venceu o Mundial. Só que aí o Hulk Hogan apareceu e daí o Mr. Fuji, manager do Yokozuna, ele desafiou o Hulk Hogan a enfrentar o Yokozuna naquele momento mesmo. O Hulk Hogan aceitou e o Hulk Hogan acabou ganhando o Mundial de Yokozuna. Ou seja, o combate já foi fraco. E além de ser fraco, não se viu nada. Porque o Hulk Hogan chegou e ganhou logo o Mundial logo em seguida. Então mais uma vez a gente tendo o Hulk Hogan no main event de uma WrestleMania na WWE. WrestleMania 27. Essa WrestleMania aí que teve os maiores públicos da WWE. Mas a WrestleMania em si não foi lá essas coisas. E ao meu ver foi uma das piores. Porque o card em si já não estava lá essas coisas. E os resultados também não foram lá essas coisas. Ó, vamos ver aqui. Inicialmente, a gente teve um combate do Edge contra o Alberto Del Rio. O Alberto Del Rio conseguiu essa title shot, no caso pelo título de campeão peso pesado até então, que estava com o Edge. E no caso o Alberto Del Rio conseguiu essa title shot após vencer o Royal Rumble. Foi enfrentar o Edge, como a maioria deve lembrar, o Alberto Del Rio perdeu para o Edge. Então não adiantou muito ele vencer esse Royal Rumble, porque ele perdeu para o Edge na WrestleMania. Aí também a gente foi ter um combate do Cody Rhodes contra o Rey Mysterio. É um combate que o Cody Rhodes saiu vencedor. Mas tipo, a galera não se empolgou muito com esse combate, até porque o Cody Rhodes nunca foi um wrestler que empolgou em si em ringue a maior parte da WWE. A WWE nunca em si se empolgou, né? Os fãs no geral nunca se empolgou muito com o Cody Rhodes em ringue. Pode ser que em outras empresas ele empolgasse, mas na WWE ele não empolgava em si em ringue. Então essa vitória dele aí contra o Rey Mysterio, que no caso ele saiu vencedor, essa vitória dele não adiantou muita coisa porque o Rey Mysterio perdeu, mas a galera não se empolgou muito com essa vitória do Cody Rhodes. Então não serviu de muita coisa essa vitória dele aí. Aí também a gente teve um combate de quartetes, que no caso foi Big Show, Kane, Vladimir Kozlov e Santino Marella contra o Decor. E uma coisa que me chamou muita atenção nesse combate foi o fato de que quase todos os membros do Decor serem campeões de alguma coisa e esse cinturão não estavam sendo defendidos, porque a gente tinha o Wade Barrett, que era campeão intercontinental, e um Heath Slater e um Jesse Guerrero, que eram campeões de tags. E o Ezekiel Jesse não tinha cinturão quando ele estava na stable. Aí a gente tinha esses caras como campeões e nenhum cinturão estava sendo defendido. O cinturão de tag não estava sendo defendido e o do Wade Barrett também não estava sendo defendido. Aí a gente foi ter esse combate, lembrando que o Vladimir Kozlov ele foi substituído, no caso pelo Kofi Kingston, porque o Decor eles atacaram o Vladimir Kozlov antes do combate. Então o Vladimir Kozlov foi substituído pelo Kofi Kingston e mesmo assim o quarteto aí do Kane, Big Show, Santino Marella e agora Kofi Kingston venceu o Decor, sabe? Então, além de assim, a gente ter caras que tinham cinturões e eles não foram defendidos na WrestleMania, ficaram ali só bem feito, juntaram os quatro só para eles perderem para outros quatro caras, e ainda por cima com um cara que foi colocado ali de última hora para substituir o quarto integrante, o Vladimir Kozlov, que foi atacado pelo Decor, né? Aí depois a gente foi ter um combate do CM Punk contra o Randy Orton. Esse combate aí que eu achei ele ok, não achei ele também lá essas coisas. Os fãs também, muitos fãs falam que esse combate foi interessante, foi bom, mas eu nunca achei lá essas coisas. Um outro fã fala desse combate, eu vejo falando por aí. Mas esse combate aí que acabou vencendo foi o próprio Randy Orton. O Randy Orton venceu o CM Punk. Aí a gente foi ter um combate que esse daí, meu amigo, foi espetacular. Aí a gente foi ter um combate entre os comentaristas. Sim, os comentaristas Michael Cole e Jerry the King Lawler, que rivalizaram, ficaram lá tretando na mesa de comentaristas e vão marcar o combate deles dois para WrestleMania. Combate do Michael Cole contra Jerry the King Lawler, no qual o Michael Cole venceu por disqualification. E a gente tinha o Stone Cold como juiz. Muita gente foi assistir só porque o Stone Cold tava como juiz, literalmente por causa disso. Porque, pelo amor de Deus, cara, você assistiu um combate entre dois comentaristas velhos já, sem aposentados, é chato isso, né? Aí também a gente teve um combate do Triple H contra o Undertaker. Combate esse que, ao meu ver, foi o único combate bom desse pay-per-view. Os outros eu achei de mediano para baixo, mas esse aí foi o que eu realmente gostei. Esse combate aí que o Undertaker venceu por submissão, mas foi um dos combates que a galera viu que o Undertaker podia perder na streak dele, ter a primeira derrota dele na streak, onde no final lá o Undertaker venceu com o Hell's Gate, o Triple H, mas o Undertaker nem levantou direito. Aliás, o Undertaker nem levantou, né? Ele saiu carregado por maca. Então foi um combate assim, que pra mim ele foi o único que foi bom nessa WrestleMania, porque no geral não teve nem combates interessantes aí. Os restos foi de ok pra baixo, pelo menos ao meu ver.
A gente teve também um combate de trios, que no caso foi Trish Stratus, Snook e o John Morrison contra Dolph Ziggler e o Leiku. Um combate também não foi lá essas coisas, onde John Morrison, Snook e Trish Stratus venceram. No main event dessa WrestleMania a gente foi ter um combate de John Cena e The Miz. No caso o combate válido de campeão da WWE, que estava com The Miz. Inicialmente o combate terminou por Double Count. Porque o que aconteceu? O The Miz e o John Cena estavam lutando, saíram para o lado de fora do ringue, e daí o John Cena e o The Miz caíram do outro lado da barricada. O que aconteceu? O juiz deu Double Count. E daí o combate ia acabar assim mesmo, The Miz retendo seu cinturão. Só que aí The Rock apareceu, The Rock era o host dessa WrestleMania, mandou reiniciar o combate, só que dessa vez sem desqualificação. Quando os dois retornaram ao ringue, o The Rock apareceu por trás do John Cena e aplicou um Rock Bottom no John Cena, fazendo assim o The Miz fazer a contagem e reter seu cinturão. Não adiantou muito o The Miz reter seu cinturão e o The Rock retornou ao ringue, atacou o The Miz. E esse main event não adiantou muita coisa, porque isso aí serviu só para promover a rivalidade entre John Cena e The Rock para a próxima WrestleMania. WrestleMania 32. Muitas pessoas, quando tem um exemplo de WrestleMania ruim, quando querem citar um exemplo, eles muito citam essa WrestleMania aqui, porque essa WrestleMania foi bem chata mesmo. No kickoff, a gente teve o combate do Ryback contra o Kalisto, combate válido de campeão americano. Combate esse que não foi lá essas coisas, e o Kalisto no final reteve o cinturão de campeão americano. A gente teve também um combate de times, que foi no caso o time Total Divas contra o Team Bad e o Team Blonde. Um combate foi uma completa bagunça, foi mais promover mesmo o programa Total Divas da WWE. E foi um combate não serviu para muita coisa, seria muito melhor se a WWE tivesse só promover mesmo o programa, não feito esse combate, que foi um combate, foi uma completa bagunça. E aí no kickoff a gente teve o combate dos Dudley Boys contra os Irmãos Uso, onde os Irmãos Uso venceram os Dudley Boys. Aí já no show principal a gente teve o Zack Ryder vencendo o título de campeão intercontinental. Vitória essa pra ele que não serviu de nada, porque foi um combate de escadas. E inicialmente muitos fãs falam que esse combate aí, no caso quem ia passar de vencedor era o Neville, só que o Neville acabou lesionando pouco tempo antes desse combate, então ele acabou não entrando nesse combate. Mas tinha outros nomes interessantes para vencer esse cinturão que estavam participando desse combate de escadas. A gente tinha Sami Zayn, tinha The Miz, mas a WWE escolheu dar o título para o Zack Ryder. E não serviu para muita coisa, porque o Zack Ryder acabou perdendo esse cinturão no dia seguinte, para o próprio The Miz. A gente teve também um combate do Chris Jericho contra o AJ Styles. Esse combate sim foi bom, foi um dos pouquinhos combates da WrestleMania que foi realmente bom, mas que no final a gente teve a vitória do Chris Jericho. E como eu falei anteriormente, foi um dos pouquíssimos combates dessa WrestleMania que foi realmente bom. A gente teve também um combate de trios, que no caso foi o New Day contra a League of Nations. Combate esse que não serviu pra nada, porque além do combate não ser válido de tags, porque o New Day nesse período aí tava com um campeão de tags e tava naquele reinado deles que ultrapassou o Demolition e se tornou o recorde. Mas não serviu de nada, porque esse combate nem válido pelo título era, mas o League of Nations venceu. Porém, essa vitória não adiantou de nada, porque além do combate não ser válido pelo cinturão, eles foram atacados por Stone Cold, Shawn Michaels e Mick Foley. Então, além dessa vitória não servir para muita coisa, eles acabaram meio que sendo enterrados, digamos assim, nesse dia. A gente teve também um combate no Rose Bowl, que foi entre Brock Lesnar e Dean Ambrose, onde o Brock Lesnar venceu o Dean Ambrose. Combate esse que muita gente colocou hype, mas foi um combate bem chato. A gente teve também um combate triplo, que foi entre Becky Lynch, Sasha Banks e Charlotte. Combate esse no qual era válido para o título de campeã feminina. E anteriormente era título de campeã das divas. Foi nesse WrestleMania aí que eles fizeram a transição de, no caso, campeã das divas para campeã das mulheres. E a Charlotte acabou vencendo esse cinturão aí. Coisa que naquele período ali não foi tão bom para muita gente. A gente também teve Shane McMahon contra Undertaker. Esse combate que foi o outro combate, que além daquele do Chris Jericho contra o AJ Styles, foi bom. Esse pra mim, esses dois aí foram os únicos combates que realmente foram bons aí nessa WrestleMania. Porque os demais foram de ok pra baixo. E que no final o Undertaker venceu o Shane McMahon. Também tem os Under the Giant, mas essa Under the Giant foi bem chata mesmo. A gente tinha um nome aleatório. Tava o Big Show lá, tava o Kane, o Shaquille O'Neal também apareceu. Até em questão de lendas também tinha um nome completamente aleatório. Tinha o Tatanka, tinha o DDP, tinha um nome completamente aleatório. Mas que no final o Baron Corbin acabou vencendo, né? Mas o The Giant no geral foi bem maçante. Teve também um segmento que inicialmente a gente tinha The Rock contra a Wyatt Family. Porque o The Rock ele apareceu para sempre atrair público, tal, falar aquelas coisas que ele fala no microfone, fazer aquelas promos dele. Ele foi interrompido pela Wyatt Family. Aí inicialmente era entre a Wyatt Family e o The Rock o segmento. Aí lá foi marcado um combate entre o The Rock e o Eric Rowan.
Só que aí o The Rock em poucos segundos venceu o Eric Rowan. Esse que, se não me falha a memória, foi o combate mais curto da história da WWE. Aí logo em seguida o John Cena apareceu e ajudou o The Rock a bater o Wyatt Family. Ou seja, os dois só fizeram meio que enterrar o Wyatt Family aí, porque além deles serem meio que humilhados, né, o Eric Rowan em específico, porque ele perdeu poucos segundos para o The Rock. Logo em seguida eles se juntaram para bater no The Rock, mas o John Cena apareceu, salvou o The Rock, então meio que a Wyatt Family foi enterrada. E no meio evento a gente teve o combate entre Roman Reigns e Triple H. Combate válido pelo título de campeão mundial da WWE, que até então estava com Triple H. E aí nesse combate, o combate já não foi lá essas coisas, e o Roman Reigns acabou ganhando o Triple H do Mundial. Como eu falei em outros vídeos, o Roman Reigns era muito empurrado goela abaixo nesse período da WWE. Muita gente queria colocar ele como top guy e ainda como babyface, só que o público não aceitava. E mesmo assim a WWE fez questão de dar mais um evento para o Roman Reigns e mais uma vez o título mundial para ele. WrestleMania 33. Essa WrestleMania aí pra mim também foi uma das piores. E eu acho que ela fica ao lado da WrestleMania 9 em questão de pior. Eu não sei qual das duas é pior, mas eu acho que as duas ficam empatadas em matéria de serem piores. Porque vamos lá. No kickoff do show a gente teve um combate válido pelo título de campeão Cruiserweight, onde no caso foi Austin Aries contra o Neville, e o Neville reteu o cinturão. Esse combate que foi bom, mas ele ocorreu no kickoff, então muita gente não viu esse combate. Aí a gente teve a The Giant, que ela foi ganha pelo Mojo Rawley, um cara que nem o nível do Mojo Rawley ganhando mais The Giant. Na época eu até falei que o The Giant, depois de ver o Mojo Rawley ganhando uma coisa relacionada a ele deve ter levantado o tubo e morrido de novo, porque sinceramente ter um cara igual o Mojo Rawley ganhando o The Giant é uma coisa muito chata. A gente teve também a defesa do título Intercontinental. Sim, o título Intercontinental foi parar no kickoff do WrestleMania, e no caso foi Dean Ambrose defendendo o cinturão contra o Baron Corbin. Combate que foi meio fraco, porque o Baron Corbin praticamente dominou o combate inteiro e o Dean Ambrose venceu ele com só um golpe. Basicamente o Baron Corbin estava dominando e em um momento lá o Dean Ambrose aplicou o Dirty Deeds e ganhou do Baron Corbin. Basicamente foi isso aí o combate. Tivemos também Shane McMahon contra AJ Styles. Combate esse que sim foi bom, esse foi um outro combate que foi bom. Realmente muita gente estava duvidando do Shane McMahon. Acabou que esse daí foi um dos melhores combates da WrestleMania, ou se não o melhor, porque os demais foram de mediano para baixo. A gente teve também a defesa do título americano, que no caso foi Kevin Owens contra o até então campeão americano Chris Jericho, onde o Kevin Owens venceu o cinturão. Tivemos também a Bayley retendo o cinturão dela de campeã feminina do Raw, em uma Fatal 4-Way de eliminação, onde ela reteve o cinturão, um combate que também não foi lá essas coisas. A gente teve também o retorno dos Hardy Boys para participar em um combate de tags, válido pelo título de campeão de tags e de escadas. Mas assim, esse combate em si eu não achei lá essas coisas. O retorno dos Hardy Boys foi legal. Agora a participação deles, o combate em si, não foi lá essas coisas. Teve também um combate misto de duplas, que no caso foi John Cena e Nikki Bella contra The Miz e Maryse, onde John Cena e Nikki Bella venceram. E foi um combate que não foi lá essas coisas, mas foi só pra John Cena pedir a Nikki Bella em casamento. Só para eles servir a rivalidade, o combate nem foi lá essas coisas. A gente teve também o combate de Triple H e Seth Rollins, onde o Seth Rollins venceu o Triple H. Esse combate aqui também foi bom, mas os combates bons dessa WrestleMania pararam por aí. Teve aquele do Neville contra o Austin Aries, que eu falei que foi bom anteriormente. O do AJ Styles contra o Shane McMahon. E esse aí do Triple H contra o Seth Rollins. Mas pararam por esses combates bons. Foram esses aí que foram realmente bons. Os demais foram de mediano para ruim. A gente teve também a Naomi vencendo pela segunda vez o título feminino do SmackDown. Título esse que ela tinha deixado vago porque tinha lesionado. Nesse período daí a WWE estava dando um certo push para Naomi para ganhar cinturões. E no caso essa daí foi a segunda vez na qual ela venceu esse cinturão. A gente teve também o combate de Bray Wyatt e Randy Orton, combate válido de campeão da WWE. Combate que foi bem chato mesmo, parecia mais um combate de show semanal. Combate que foi bem chato, muita gente colocou hype nele, mas não foi lá essas coisas. A única coisa que realmente foi interessante desse combate foi o fato da gente ter tido algumas animações em ringue, algumas iluminações, mas o combate em si foi bem chato. E nesse combate o Randy Orton venceu o título de campeão da WWE do Bray Wyatt. Tivemos também o combate válido pelo título de campeão universal, que no caso foi Goldberg, até então campeão universal, defendendo o cinturão contra Brock Lesnar, onde o Brock Lesnar venceu o cinturão de campeão universal e começou aquele reinado longuíssimo dele. E também no main event a gente teve um combate de Undertaker e Roman Reigns. Combate esse que não foi lá essas coisas, porque a gente já tinha um Undertaker numa idade bastante avançada, então a gente não podia pensar que ele ia fazer alguma coisa interessante, a gente não podia pedir isso dele. E também o Roman Reigns venceu o Undertaker, essa que no caso foi a segunda derrota do Undertaker em WrestleMania. E tipo, isso aí descredibilizou muito o Undertaker, porque o Undertaker, se ele fosse para ele aposentar,
Tudo bem que ainda assim ele saía não credibilizado, mas isso diminuía mais a forma na qual terminou esse combate. Porém, o Undertaker nem aposentou depois disso daí, ele ainda fez outros combates, então não serviu de nada, serviu só para tirar um pouco mais do brilho do Undertaker, que já tinha perdido o hype desde a primeira derrota dele na WrestleMania, que no caso foi aquela para o Brock Lesnar.